A paz do Senhor para todos, graças a Deus, essa é mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que está aqui com uma proposta esse ano de discutir versículo por versículo, capítulo por capítulo das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. E nós começamos com um livro de já tem uns 2 ou mais de 3 meses. Começamos com o livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 1, já fechando o capítulo 1, já nos últimos versículos. E como dizemos aqui, não temos pressa, porque queremos realmente explorar aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Principalmente quando se trata de questões tão atuais, tão reais, né? Que acontecem no nosso dia a dia, nos nossos dias de hoje. E é um grande prazer ter você conosco. Eu quero agradecer porque você está aí às 10h35, né, da noite, nas terças-feiras. Hoje começamos 5 minutos mais tarde, mas eu quero agradecer porque você está conosco. Que Deus te abençoe. Quero lhe convidar para a gente fazer uma oração e começar a nossa meditação de hoje. Bendito Deus, santificado, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Nós agradecemos a Ti por mais essa tão maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de proclamássemos a Tua verdade, a Tua palavra. Nós que somos fracos, Senhor, que nada somos diante da Tua soberania, diante da Tua majestade, Senhor, mas que fomos alcançados pela Tua graça, Senhor. E por isso que nós estamos na Tua presença, Senhor, clamando, conversando contigo tão livremente. E sabemos que o preço dessa nossa liberdade está no sacrifício do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. E por isso nós agradecemos por Jesus, Senhor. Agradecemos pela obra da cruz, Senhor. Pela remissão dos pecados, pelo perdão dos pecados, Senhor. Agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para estar conosco e para ser o substituto, Senhor, nas nossas vidas, diante de Ti, o grande juiz, nesse momento tão difícil de enfrentarmos, Senhor, as sanções que a Tua santidade impôs ao pecado, Senhor. Senhor, eu Te agradeço em nome de Jesus, porque o Senhor nos abriu este canal para estarmos falando, Senhor, através dessa TV, para tantas pessoas que estão, Senhor, nos seus lares, no trabalho, Senhor, onde estiver. E eu quero rogar ao Santo Espírito que o Senhor abençoe, Senhor, abençoe, visite-os, visita cada pessoa, cada lar, cada família que estiver sintonizada conosco, Senhor, que a Tua bênção, o poder da Tua palavra seja eficiente, Senhor, evidente em suas vidas, abrangente, Senhor, e que eles sejam abençoados, transformados, restaurados, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Também gostaria de convidar a você para lermos esse último texto, né, do capítulo 1 de Romanos, começando no versículo 18. É um texto que estamos lendo recorrentemente, né, já há alguns dias, algumas semanas, e vamos lê-lo. 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou.
porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu eu. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É um texto que já estamos discutindo aqui já há algumas semanas, né? Essa parte de 18 a 32, e ele é um texto duro, um texto denso, mas que declara, né, uma situação de depravação que o pecado leva, e a níveis cada vez mais abrangentes em termos de depravação, e o texto ele lista aqui diversos pecados, né? Um pecado chamando o outro, e tudo isso acontece porque, diz a Bíblia, os homens tendo conhecimento de Deus, conhecendo a revelação de Deus na natureza, por exemplo, e Paulo aqui, claro, né, falando que Deus se revelou e a divindade, etc., está incluindo também o testemunho do próprio Filho de Deus, que esteve aqui, né, entre nós, e era recente, né, a vida, morte e ressurreição de Cristo, comparando com os 2000 e mais alguns anos que estamos hoje, nessa época que estava bem próximo. Então o próprio Deus havia encarnado em Cristo, né? O Messias tinha vindo e era de conhecimento de todos que estavam naquela região, né? Essa nova fé que surgia, né? E o Filho de Deus esteve aqui, a divindade era presente em sua vida, aliás, toda a plenitude da divindade estava em Cristo, e Paulo aqui ele inclui a natureza como revelação, né, de Deus, né, o próprio Filho de Deus, o testemunho do Filho de Deus, o testemunho da igreja, né? Então, diante de todas essas fontes, e o testemunho da consciência, esse ele é bastante íntimo de cada ser humano, né? Porque Deus ele fala a nossa consciência, Deus fala no nosso íntimo. Isso foi algo que Deus colocou no ser humano. E o texto diz que o pecador, o ímpio, essas pessoas relatadas aqui, essa classe de pessoas, vamos dizer assim, tiveram conhecimento de Deus de forma extremamente clara e voluntariamente
elas decidiram abandonar a Deus, decidiram rejeitar a Deus. Observe que o versículo 28 diz: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Tá? Então, há uma atitude aí deliberada de rejeitar a Deus. E não só isso. Deus como Criador foi rejeitado, essa verdade revelada foi rejeitada. E diz a Bíblia, no versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Quer dizer, mudaram a verdade de Deus, né? Tiraram a glória que era devida a Deus e colocaram a glória devida ao Criador e colocaram essa glória na criatura. E fizeram essa perversão, né? Entraram pelo caminho da idolatria e, na realidade, essa idolatria foi fonte dessa depravação espiritual, moral espiritual, e eles se envolveram também em diversos pecados, entre eles, né, o pecado da prática homossexual. Na semana passada, nós vimos que no versículo 28, quando diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? E o texto, a ideia de tornaram-se loucos é que houve um embotamento moral, né? Uma obscuridade moral, e isso aconteceu como consequência dessa atitude deliberada contra Deus e o conhecimento de Deus, né? E aí eles se tornaram escravizados, né? A consequência foi isso, né? Essa rejeição natural. O Senhor deixou simplesmente que a lei da semeadura, né, e da colheita atuasse. E aquela, como nós falamos na semana passada, né, aquela proteção, digamos assim, que Deus, que a agência divina tem ou faz na vida dos seres humanos, protegendo, né, esse ser humano para que o pecado não destrua em frações de segundos, né, não o destrua completamente. A agência divina mantém esse poder maligno sob controle para dar oportunidade a esse homem na sua vida, né, ele conhecer a verdade do Senhor Jesus, conhecer a verdade do Evangelho. E quando o texto diz que Deus os entregou a essas paixões infames, é porque eles deliberadamente, voluntariamente, mesmo tendo conhecimento de Deus, eles rejeitaram a Deus. Então é como se esses limites fossem removidos, ou pelo menos alargados, e aí o pecado tomou conta desses indivíduos, e eles foram descendo para níveis mais baixos ainda de depravação, e aí muitos pecados, né, que antes não eram cometidos nas suas vidas, passaram a ser abundantes nas suas vidas. Isso nós discutimos. Então eles se tornaram escravizados por uma liberdade, porque eles optaram em não ter um Senhor, né? Eles rejeitaram o seu Criador, rejeitaram o seu senhorio, com a desculpa de ter uma liberdade, viver livre do seu Criador, né? Uma criatura que resolveu livremente viver sem a agência do seu Criador, negando-lhe a glória que lhe é devida. E por conta disso eles se tornaram escravos, né? O preço que foi pago foi um preço gigantesco, né? Porque escolheram a liberdade, mas uma liberdade do Criador. Foi isso que Adão fez desde o Éden. Quando ele decide ficar livre, né? O tentador disse assim: você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, etc. Então ele desejou ser Deus. Ele não quis mais um Senhor na sua vida, ele rejeitou isso. E daí veio a depravação completa, que o pecado, este pecado de querer ser igual a Deus, gerou na sua vida, e Adão pecando, toda a humanidade estava ali com ele, e todos nós pecamos. E adquirimos essa natureza depravada, corrompida, que se opõe contra o Criador. E esse estado aqui, que está declarado aqui,
é um estado de que conscientemente, ao longo da vida, a pessoa vai tendo consciência, né, da revelação de Deus, vai tendo conhecimento de Deus e vai deliberadamente rejeitando. O que a Bíblia diz é que há uma espiral descendente, né, de pecaminosidade e depravação cada vez maior, porque o Senhor, né, a Bíblia diz que o Senhor os abandona a essas paixões, porque a pessoa está dizendo: Deus, eu não quero mais você na minha vida, eu não quero que você faça parte da minha vida, e diz isso voluntariamente: eu prefiro adorar a criação, a criatura, do que a ti. E isso, por trás disso, há uma lei, né, severa, né, que se impõe, né, na vida de todos nós, né, a chamada lei da semeadura e da colheita, né? Quando esses limites do pecado são alargados ou removidos, a pessoa fica à mercê desse efeito maligno do pecado. E Paulo vai dizer em outro capítulo que o pecado tem malignidade suprema, infinita, né? O pecado tem poder para destruir o ser humano num segundo, tá? E esse estado aqui leva a isso, mostra até onde isso vai. E aí não teve outra questão, não teve outra forma de se pensar, de se meditar no texto, que não fosse essa do texto estar falando claramente sobre a questão homossexual, da prática homossexual, tá? O texto realmente está falando disso. É só ver o versículo 27 particularmente, que ele, 26 e 27, o 26 fala, né, do lesbianismo, mulheres tomando como companheiras outras mulheres, tá? E diz que mudou o uso natural, ao contrário da natureza, tá? E a Bíblia chama de paixão infame. E os homens também, que deixaram os varões, né, deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram homem com homem na sua sensualidade. E agora é importante ser dito, como foi dito semana passada, que o texto não estabelece aqui a causa da homossexualidade, né? Mas ele lista a prática da homossexualidade, né? A prática, o pecado da homossexualidade como pecado, e lista onde, numa lista de outros pecados que nós lemos aqui a partir do capítulo, do versículo 29, como pecados decorrentes dessa depravação moral e espiritual exacerbada. Ou seja, aquelas pessoas que tomaram essa atitude voluntária, né, de se opor a Deus, elas foram se entregando cada vez mais a diversos pecados, até cometer pecados que, segundo o texto vai dizer, inconvenientes, né, contrários à natureza. E daí vem a questão da... Observe o versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Quer dizer, na realidade, o texto está se referindo aqui, essa situação, né, da concupiscência do coração, terminou levando as pessoas ao que a Bíblia chama de imundícia, e desonraram o corpo, seus corpos entre si. E o texto também fala contrário à natureza, né? E por que está sendo dito aqui contrário à natureza? Observe, porque as pessoas argumentam: não, mas a natureza mostra homossexualidade, animais, né? Tem animais que praticam a homossexualidade na inocência. Eu estava conversando com o pessoal de zoologia, eles dizendo: olha, chega uma época que o animal ele necessita de sal, certo? Sal, não sei qual é o termo que eles usam lá, e ele lambe as partes, né, sexuais, vamos dizer assim, dos outros companheiros e companheiras, porque sai uma secreção que é salgada. Então, essa prática termina também gerando, não sei como acontece entre eles lá, mas ocorrem, sim, fatos, né, de cachorro, né, digamos assim, ter um relacionamento
homossexual com outro cachorro, mas está se falando de seres irracionais que, por conta de uma necessidade de um elemento, digamos assim, né, como a questão do sal, ele termina se envolvendo e acontece isso. Talvez eles nem saibam que está acontecendo isso, mas os seres humanos, eles foram criados numa esfera mais excelente, uma esfera racional, né? E o Criador, ele estabeleceu o padrão. Foi ele que criou o homem e criou a mulher. E disse, vocês vão andar juntos, vão procriar, vão produzir, e esse é o padrão da natureza. Foi daí que veio a vida. A vida nesse planeta, ela só é possível por conta de ter homens e mulheres coabitando entre si e gerando filhos. É assim que a vida é perpetuada, né? Esse é o instinto, digamos assim, mais intrínseco no ser humano, né? E essa coisa da reprodução, né? Da autossubsistência ou da sobrevivência como espécie aqui na Terra. Foi Deus que fez assim, né? Quando você chega numa certa idade, o homem e a mulher também, eles sentem desejos naturais de coabitarem entre si. Daí se compõe o casamento, a família, etc., que é a base da sociedade aí. E aí as pessoas que praticam o homossexualismo, elas dizem, não, mas nós também desejamos dessa forma, nós também fazemos parte da natureza, né? Não podemos negar, claro, né, que as pessoas que são homossexuais não são seres humanos, não podemos negar que são seres humanos, não podemos jamais dizer um absurdo desse. E nós defendemos aqui a tese de que a homofobia, ela é pecado sim, tá? É pecado sim, você não pode desprezar, maltratar, tirar direitos de seres humanos, porque eles têm uma opção sexual diferente. Eu estou falando opção sexual que nós entendemos como opção, né? Não é como gênero, não é gênero, é opção sexual. E essa questão a gente pode discutir mais profundamente em outro momento. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que essa prática, homem com homem, mulher com mulher, não é de acordo com o curso da natureza. É isso que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz mais, é que essa prática é pecado. E além disso, nesse contexto aqui, é um dos pecados que acontece quando as pessoas mergulharam em diversas depravações. E aconteceu essa questão da homossexualidade, ou da prática homossexual. Tá? Bom, vamos avançar a partir do versículo 27, e que diz que varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Uma tradução mais precisa diria, o justo salário por tal perversão. Tá? Lamentavelmente, isso realmente nós lamentamos, a comunidade homossexual no mundo tem sofrido muito a questão de certas doenças específicas. Claro que elas começaram ali, ou começaram em laboratório, e hoje já se propaga por todas as classes sociais, inclusive entre os héteros, né? Mas é uma comunidade, sim, sofrida, cheia de dificuldades, e há preconceito, sim, claro que há, e nós não defendemos nenhum tipo de preconceito contra os homossexuais, mas não podemos, de forma alguma, negar essa verdade que a palavra de Deus declara aqui, né? E é importante ser dito também que a igreja de Corinto, por exemplo, tinha ex-homossexuais, que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus transformou as suas vidas, né? Mudou a sua maneira de pensar. Só o Espírito de Deus faz isso. E essas pessoas que antes eram sodomitas, antes eram efeminados, etc., agora possuem uma nova vida em Cristo, porque o Evangelho, ele nos aproxima do padrão de Deus, ele nos aproxima da justiça de Deus, nos aproxima da santidade de Deus.
Então é o Evangelho de Jesus que é o tema, né, dessa carta. O tema maior é a justificação pela fé, e isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que traz pessoas transtornadas, prejudicadas pelo pecado, transformadas pelo pecado. O Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma essa pessoa, né, levando-a a participar até da natureza divina. É uma nova criação, é uma nova humanidade que é feita. Essa é a obra de Deus. Então, nós vimos também que a idolatria e a fornicação, e entendemos aqui fornicação como a prática de todas essas depravações sexuais, a idolatria e a fornicação estão sempre andando juntas, né? Uma em consequência da outra. Vamos ver o livro de Judas. Judas, ele tratando de rebeldias, né? O livro de Judas mostra essa ideia. Judas 10 e 11. Estes, porém, dizem mal porque não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Observe, a gente vai ver nesse mesmo texto de hoje que as palavras macho, homem e mulher, nesse texto de Romanos, você vai no original, não está escrito homem e mulher, está escrito macho e fêmea. E é um texto, quer dizer, são palavras inferiores a antropos, certo? E Paulo usa exatamente essas palavras de forma conveniente, que são palavras macho e fêmea, que se referem não só a seres humanos, mas também a animais irracionais. E quando o texto fala de uso natural da mulher, e varão com varão, etc., ele está usando macho com macho e fêmea com fêmea, mas no sentido, exatamente para dizer que esse estado de torpeza, esse estado de depravação, ele é comparável a uma prática de seres irracionais como os animais. É essa a ideia que está no texto, né? Agindo como animais racionais ou agindo apenas com essa coisa animal, né? na vida, macho e fêmea. Ok, bom, então voltando ao texto de Judas, o texto de Judas diz 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Quando a gente vai lá lá em Números, vamos para Números no Antigo Testamento, que é isso que Judas está se referindo, observe o que diz aqui, ó. Números 25, versículos 1 e 2, assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Observe, né? Um povo que conhecia o Deus de Israel, conhecia a lei, sabia das manifestações do Todo-Poderoso, e agora se envolveram em práticas sexuais, né, com as filhas dos moabitas, se corromperam ali, né, sexualmente. A consequência natural foi eles se entregarem à forma de idolatria daquele povo, né? Quer dizer, 1 Coríntios, vamos avançar um pouquinho mais, 1 Coríntios capítulo 6, vamos ver o que diz aqui. Capítulo 6, é uma outra carta de Paulo, que 6, versículos 9 e 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haver sido lavados, mais haver sido santificados, mais haver sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tem duas coisas importantíssimas aqui. A primeira
é que este pecado, que a Bíblia chama de, que a Bíblia se refere aos sodomitas, tá? A gente pode trazer um estudo etimológico dessa palavra aqui no grego, você vê que ele está se referindo a homossexuais, sim, tá? A pedófilos também, o texto se refere a isso. Ele está dizendo que eles não herdarão o reino de Deus, mas está dizendo também que os idólatras não herdarão o reino de Deus, está dizendo também que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, que os ladrões, que os avarentos, que os bêbados, que os maldizentes, os roubadores não herdarão o reino de Deus. Não está dizendo que o pecado do homossexual é um pecado maior do que de um adúltero. Não está dizendo isso. Porque eu sei que alguns tentam dizer isso, mas não é verdade. Tá? Não está dizendo que ser sodomita é pior do que ser avarento. A lista dos pecados aqui está no mesmo nível. E o que está dito, sim, isso aí é o mais grave de tudo. É que as pessoas que praticam esses pecados não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz. Você pode discordar, você pode se justificar da forma que quiser, mas a palavra de Deus está dizendo que estas pessoas que praticam esses pecados, se não se arrependerem, não vão herdar o reino de Deus. Mas aqui estão listados pecados homossexuais e heterossexuais também. Que não podemos dizer que os pecados heterossexuais são de menor gravidade do que o pecado homossexual. Você não pode dizer isso, a Bíblia não diz isso. Tá? Agora, o versículo 11, que diz a segunda coisa importante e é o que alguns têm sido, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. O texto está dizendo que muitos destes que praticavam esses pecados foram o quê? Santificados, foram o quê? Justificados, foram lavados pelo sangue de Jesus, foram justificados, santificados pelo Senhor, né, em nome do Senhor, pelos santos de Deus. Então, se você pratica esse pecado, particularmente quem está falando aqui do homossexualismo, a prática do pecado homossexual, se você quer libertação completa, Jesus Cristo perdoa os seus pecados. Jesus Cristo ama o pecador e Ele quer libertar você do pecado, assim como quer libertar o mentiroso da mentira, assim como quer libertar um adúltero do adultério, porque Jesus quer santificar a sua vida. Jesus quer santificar a minha vida. Nós não somos bons, nós não somos perfeitos, mas há um Senhor maravilhoso e perfeito que quer nos restaurar, né? Ele quer me restaurar, Ele é santo, Ele quer transmitir essa santidade para a minha vida, porque Ele quer me dar honra, enquanto esses pecados desonram a mim, né, como imagem de Deus, né? Desonram até o meu corpo. O Evangelho de Jesus quer honrar você, quer tornar você parecido com o Filho de Deus, que o seu caráter seja parecido com o dele, ter santidade, comunhão com Deus, ser justificado, fazer parte da família de Deus. É isso que o Evangelho faz. E nós não podemos de forma alguma negar a você essas verdades. Eu sei que são verdades duras, mas é a palavra de Deus que diz, e eu não posso jamais trair a palavra de Deus. Eu posso até ser preso por causa das leis que estão aí, posso ser mal interpretado no que eu estou dizendo, mas isso aqui é liberdade de expressão religiosa, de fé. Estamos relatando o que a palavra de Deus diz, e em nenhum momento estamos usando a palavra de Deus para gerar o preconceito, o ódio contra os homossexuais. De forma alguma. Eu estou na luta aqui para defender qualquer homossexual que for maltratado, né? Eu não posso jamais tolerar uma coisa dessa. Mas, por outro lado, eu também não posso negar aquilo que a Santa Palavra de Deus diz. Bom, então, a idolatria, né, observe, se você for olhar a história, né, dos povos idólatras, até hoje, né, o paganismo sempre teve as práticas sexuais depravadas, né, os exageros e
as práticas sem limites, bestialidade, que você imaginar, sempre estiveram associadas ou associados à idolatria, né? Aos cultos pagãos, etc. Bom, versículo 28 diz algo importantíssimo, né? Aqui está, 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. A ideia aí é uma disposição mental, né? Uma disposição mental que é reprovável, né? Que Deus reprovou. E Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Tem uma tradução que diz inconvenientes, coisas que não convêm. E a palavra no grego aí é kathekon, que era um termo técnico da filosofia da época, que dava a ideia de conduta justa, né? Conduta própria e justa. E quando a pessoa, e a ideia de inconveniente aí é a saída dessa conduta própria no sentido da natureza, né? E aí está dito que é contrária à natureza. Então a pessoa saiu, Deus, está dito aqui, os entregou a um sentimento perverso, e esse sentimento as levou a abandonarem uma conduta, ajustar uma conduta própria, né? O homem com a sua conduta de homem, a mulher com a sua conduta de mulher, e aí se perverteram. É isso que o texto está falando, né? Efésios 5, tem um paralelo aqui, Efésios 5, 4. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça, né? E o apóstolo Paulo dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, etc. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Aí diz: nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrices, que não convém. Ele usa também, na realidade, esse não convém, a ideia nesse texto aqui é de indecente, né? Indecente, que não são convenientes. É a mesma ideia com um sabor um pouquinho diferenciado, mas é quando o texto bíblico fala de não convém ou inconveniente. Essa é a ideia. Então os homens, eles se entregaram, né, a práticas inconvenientes, contrárias à natureza. Inconveniente com respeito a quê? A natureza, como a natureza põe. E por que a natureza põe desse jeito? Porque Deus fez assim, tá? Deus, que é perfeito, Ele fez a coisa perfeita, tá? O padrão de Deus já fora estabelecido desde quando Ele criou o homem e a mulher. E a Bíblia diz: macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. E os criou exatamente para essa finalidade da propagação da vida, né? Também da família, né? Porque o homem e a mulher não foi criado só para procriar, né? Foram criados também, a Bíblia diz, para dar fruto, né? Para frutificar na família. Então ali há o amor, a comunhão, a misericórdia, a compaixão, né? A convivência mútua, né? O perdão, a ajuda um ao outro, o companheirismo, tudo isso está naquilo que Deus fez com perfeição, tá? Agora, por que estamos saindo desse padrão? Por que a sociedade está saindo desse padrão? Por que as novelas de televisão estão tentando empurrar a goela abaixo um outro padrão? É claro que a explicação disso está na depravação da natureza humana, dessa natureza lá do Éden, que foi criada por causa do pecado. É claro que essa depravação vai levar as pessoas a praticarem todo tipo de desordem, no sentido mais amplo dessa palavra, inclusive sair do curso natural, né? E homem se inflamar com homem, né? Homem ter sensualidade com homem, rejeitando a mulher, e a mulher também com a mulher. É disso que o texto está falando.
Por isso que inclui Deus aqui como Criador e inclui aqui essas consequências de se afastar do Criador. Jesus diz também: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus juntou homem e mulher. Deus não juntou homem com homem, nem mulher com mulher. Deus juntou homem com mulher e mulher com homem. E agora Jesus identifica que o homem está tentando separar o que Deus juntou. Ele diz assim: o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é exatamente isso que essa sociedade cínica, nós estamos vivendo uma sociedade cínica, né, que vê as consequências de toda essa malignidade aí, e está dizendo: não, isso é liberdade, está tudo bem, é assim mesmo, deixa as pessoas. Mas não sabe que as pessoas estão desesperadas, sofrendo. Boa parte delas não estão felizes, estão vendendo inclusive uma imagem de felicidade. É isso que a televisão está mostrando para os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas crianças, que ser homossexual é ser a pessoa mais feliz do mundo. Não é verdade, isso é hipocrisia. O problema do pecado está no mundo todo, as pessoas estão infelizes. Nós somos felizes em Cristo, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, temos comunhão com Deus. Mas no sentido de que dizer, você é feliz aqui nesse mundo, não é verdade, porque se você vê uma criança sofrendo, passando fome, você vê um assassinato, eu não posso dizer eu estou feliz por causa disso. Eu sou feliz no âmbito eterno em Cristo. Mas enquanto eu estiver aqui, tem sofrimento. Jesus disse, sabe o quê? No mundo tereis aflições. Jesus não disse que eu ia ter uma vida aqui de 1000 maravilhas, não. Então você pregar que o homossexual, que está fora desse padrão de Deus, se eu quiser ter felicidade em família, eu vou para o padrão de Deus. E você vender uma imagem para os nossos filhos de que ser homossexual é ser o mais feliz do mundo, não é verdade, isso é hipocrisia. Pare com isso. Isso não é honesto. Bom, então, a Bíblia faz referências explícitas sobre essa questão homossexual. O tempo está acabando, mas a gente vai avançar um pouquinho só, tá? Vou voltar para o versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Ou seja, há uma disposição das pessoas crerem, né, em Deus, né? Principalmente, você saiu da rua, as pessoas, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas há também uma disposição de não crer, mesmo que você apresente muitas evidências comprobatórias, tá? Mesmo assim, as pessoas rejeitam o crer, né? Eu convivo com pessoas assim, mas isso, qual é a raiz disso? Está na natureza corrompida do homem, que não se submete a Deus. É a natureza da rebeldia. Então elas preferem rejeitar, preferem não crer e promovem filosofias em torno da sua opção, para se esconder atrás de uma retórica, de um discurso bonito, que a Bíblia diz que esses são loucos, o seu coração insensato se obscureceu, e ainda diz, antes em seus discursos se desvaneceram, versículo 21, se orgulharam, fizeram, meu discurso está muito bom, dá para eu me esconder de Deus, eu é que tenho que ser Deus, essa é a ideia, mas ninguém consegue se escapar de Deus, né? Os ímpios se colocam dessa maneira, né? Agora, essa prática, né? Essa prática desses pecados, vamos dizer assim, né, que a Bíblia relata aqui, elas reduzem esses seres humanos, como nós já falamos, a uma classe de animais sem razão, né? Apesar dos discursos bonitos, maravilhosos, mas estão nesse nível de animais irracionais. E isso, segundo a Bíblia, é desonrar o ser humano, tá? Apesar das pessoas dizerem que estão livres, mas elas estão se desonrando uma à outra. É assim que a palavra de Deus declara. Elas estão deixando de ser criaturas excelentes de Deus, mais excelentes de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus,
e desce a um nível equivalente ao do reino animal, né? É lamentável isso. Agora, o homem com Deus, né? Aqueles que abraçam a fé, que optam por um relacionamento com o seu Deus, com o seu Criador, por meio do Evangelho de Jesus, pode ser transformado segundo a imagem moral e metafísica de Jesus Cristo. Deus quer que a minha moral seja, né, prossiga ou persiga esse padrão, né, da moral do seu filho. Claro que eu não vou fazer isso com minhas próprias forças, mas é a agência do Evangelho de Jesus Cristo e tudo que cabe no Evangelho de Jesus, todos os benefícios espirituais que cabem ali, que me levarão, ou estão me levando a esse padrão de excelência moral. Enquanto o pecado leva o homem a essa aberração, né, a essa depravação, ao ponto de desonrar, humilhar o homem a práticas animais, né? O Evangelho de Jesus honra o homem e leva o homem a um padrão de excelência moral e espiritual, que é o padrão do próprio Cristo, né? Do próprio Jesus. Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu queria ler um texto que faz uma referência importante, Levítico. Esse é um texto que os homossexuais reclamam, tal e tal, mas a gente vai depois destrinchar ele direitinho, dentro do hebraico, dentro do grego, não se preocupe não, a gente vai chegar lá. 18, Levítico 22. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Tá? A linguagem que o Senhor Deus usa para o povo de Israel, né? Maldição, bênção. Israel entendia maldição como falta de bênção. E as bênçãos, que a grande maioria das bênçãos que eram declaradas para Israel eram bênçãos aqui na terra. Para Israel ser uma nação próspera, etc. Que muita gente fica usando o que Deus disse para Israel, usando para a igreja, né? Usando a ideia de bênção material, né? Bênção terrena, e maldição, jogando maldição sobre a igreja. Então precisa saber as linguagens que estão sendo usadas para não se cometer erros teológicos, né? E algumas pessoas estão lucrando com esse negócio de maldição aí, lançando maldição sobre a igreja. A igreja, ela é abençoada, porque a igreja é corpo de Cristo. Não existe corpo de Cristo amaldiçoado na face da terra. Querido irmão, corrija esse discurso seu aí. Eu sei que maldição está trazendo lucro para algumas pessoas, mas não faça isso não. E quando se fala de abominação, é uma rejeição completa, né? É a linguagem que Deus está dizendo. Eu não aceito, no meio do meu povo, homem deitar com homem como se fosse deitar com a mulher. Deus diz isso, eu não aceito de jeito nenhum, isso é abominável a mim. Eu não aceito. Está escrito em Levítico 20:13, diz assim: quando também um homem se deitar com outro, homem como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e seu sangue é sobre eles. Era um crime de morte. E por que crime de morte? Aí vocês vão discutir, aí tem aquelas retóricas todas, mas na realidade é o seguinte: as leis que estavam postas aqui para Israel estavam adequadas à espiritualidade, né, daquele povo. Por isso que era olho por olho e dente por dente. Era a espiritualidade do povo que cabia aquela lei. Quando Jesus vem, ele faz a interpretação da lei e ele envia o seu Espírito Santo, que transforma o homem do seu interior, transforma o homem numa nova criação, numa nova criatura, tira o domínio do pecado sobre a vida do homem, tira o domínio das trevas sobre a vida do homem e diz assim: agora você vai amar o seu inimigo. Antes estava dito para você odiar, agora a agência divina lhe deu condições de você amar com o amor de Deus, amar o seu inimigo. Então dizer que a Bíblia, tá, ela
manda matar homossexuais. Isso é interpretação assim, irresponsável. Você tem que entender o contexto das coisas que estavam sendo ditas. Porque hoje Jesus diz o quê? Para eu amar essas pessoas, para eu amar o pecador. Se manda eu amar até meu inimigo. Então, vamos deixar de ter esse preconceito, porque da parte de vocês, homossexuais, tem preconceito com respeito à palavra de Deus, mas é por ignorância também. E eu quero convidá-los, próxima semana vamos estar aqui ainda tocando nesse ponto, e quero convidá-los para ouvir a palavra de Deus, sem preconceito, tá? Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer por você estar conosco aí nessa quase madrugada, né? 10h30 da noite, 11h30 da noite. Deus te abençoe, muito obrigado e a paz do Senhor para todos. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.